Quem fala com vocês, teu irmão em Cristo, evangelista Paulo Schotzlen. Estou aqui nesta noite iniciando um trabalho de evangelismo. Jesus Cristo, ele disse: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, diz a palavra de Deus. Então é necessário que nós pregue o evangelho. É mandamento de Cristo para nós pregar o evangelho. Não podemos reter os nossos lábios e deixar de falar do evangelho. A responsabilidade nossa é anunciar ele. Porque as pessoas vão ser salvas por intermédio do evangelho. Não há salvação a não ser pela pregação do evangelho de Cristo. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus. No capítulo 22 de Mateus. Capítulo 22 de Mateus e versículo 42. Se você tiver a Bíblia, acompanhe conosco. Se não tiver, instale no teu celular. Diz assim a Bíblia: que pensais vós do Cristo? Ponto de interrogação. De quem é filho? Mais um pontinho de interrogação. Responderam-lhes: de Davi. Versículo 43. Replicou-lhes Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Amados e queridos, estou aqui nessa noite para falar assim como Jesus falou para aqueles homens. Quem você pensa que Jesus é? A qual a forma que você imagina referente a Jesus Cristo? Como você imagina referente a esse homem que há 2000 anos atrás peregrinou pelas terras de Jerusalém? Quem você pensa ser Jesus Cristo? Você talvez ouve falar dele, assiste filmes, vê algumas imagens referente a Cristo. Agora me diz, quem você pensa ser Jesus Cristo?
De que forma você trata? De que forma você considera quando se fala desse nome? Como você consegue ouvir referente a Jesus Cristo? Ele está perguntando: quem vocês pensam quem eu sou? Jesus pergunta: quem vós imaginam ser eu? De que forma que você consegue distinguir esse nome? Quem é esse homem? Quem é esse homem que há 2000 anos atrás peregrinou pelas terras de Jerusalém? Segundo a história, nasceu de uma virgem, de uma moça. Foi uma criança, ficou como adolescente e chegou à sua juventude e se formou um homem com 30 anos e foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Agora, quem você imagina ser Jesus Cristo? Quem é esse homem? Você já conseguiu captar e trazer para você não somente uma imagem, mas trazer Jesus para o teu coração? A Bíblia diz que nós devemos reverenciar a Jesus. De que forma você conhece esse homem? Como você distingue a Jesus Cristo? Como você imagina referente a este homem chamado Jesus? Ele perguntou para os homens daquela época: quem vós acham que eu sou? Quem vocês imaginam que eu sou? E eles disseram: é filho de Davi, é da descendência de Davi. E ele disse: não. Ele disse: não, de forma alguma. Davi até mesmo me chamou de Senhor. Como pode o pai chamar a seu filho de Senhor? Então ele revelou para aqueles: não, não é Davi o meu pai. Jesus queria mostrar para eles, se revelar para eles. E nessa noite, sítio cercado, curitibanos, Jesus pergunta para você: quem você acha que Jesus é? Quem é esse homem? Quem é este homem? Quem é a pessoa de Jesus? Você já experimentou a procurar conhecer quem é esse homem? Você de alguma forma já procurou a saber realmente quem é esse homem? Você ouve falar dele,
Talvez desde criança já ouve falar de Jesus, mas ainda você não conhece Ele. Ainda você não tem uma referência. Você só ouviu falar dos seus pais, seus avós, amigos, assistiu um filme, foi em algum teatro. Mas se você realmente conhece quem é Jesus Cristo, nessa noite eu estou aqui para revelar para você a pessoa de Jesus. Quem é esse homem? Talvez eu fale com pessoas que até mesmo estudaram referente a histórias de Jesus, mas ainda não conhecem Jesus. Porque para conhecer Jesus tem que ter uma determinada amizade com Ele. Tem que ter comunhão com Ele. Para conhecer quem é esse homem, tem que ter referência com Ele, experiência com Ele. Talvez tenha teólogos, pessoas que estudaram em determinadas religiões, mas ainda não conhecem Jesus. Conhecer Jesus é diferente de estudar Jesus. Jesus não se estuda. Teve um homem estudioso que não conhecia Jesus. Era Nicodemos. João 3. Nicodemos era príncipe na sinagoga. Era como hoje um príncipe dentro de qualquer igreja famosa dos nossos dias. Católica, batista, assembleia. Nicodemos era um estudioso dentro da religião, mas não conhecia Jesus. Não conhecia Cristo. E a Bíblia nos mostra em João 3 que Nicodemos resolveu ir ter com Jesus, ir conversar com Jesus, com toda a bagagem que ele tinha de conhecimento, de leis, de doutrinas religiosa, mas algo despertou em Nicodemos. As obras que Jesus fazia. Ei, ó, tem teólogos que não conhecem as obras de Jesus. Tem pessoas que estudaram, mas não conhecem o que Jesus é capaz de fazer. E Nicodemos, ele foi até Jesus. Ele foi à noite para que os seus colegas de púlpito, os seus colegas religiosos, não vissem ele ir ter com Jesus. Ele foi à noite. E ele conseguiu ter acesso e chegar até onde Jesus estava. E ele disse: mestre, eu estou aqui para saber algo de ti. Como pode? Como pode estas obras que o Senhor faz? Bem sabemos que todas essas obras que o Senhor faz tem que ter
uma comunhão, uma amizade íntima com Deus. Ninguém pode fazer essas obras que o Senhor faz se não tiver intimidade com Deus. Me explica, Jesus. Explica para mim, Jesus. Os dois sentados sobre uma mesa começaram a conversar. E Jesus, ele disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Sabe por que o teólogo não consegue entender e conhecer Jesus? Porque ainda não nasceu. Só é um religioso, só é um estudioso, mas não nasceu. Para conhecer Jesus tem que nascer. Uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo homem. Tem que ser uma nova criatura. Tem que nascer da água e do Espírito. Não somente da água. Você não conhece Jesus. Você não sabe quem é Jesus. Por quê? Porque ainda você não nasceu do Espírito. Você diz: eu fui batizado. Fui batizado nas águas. Mas ainda falta ser batizado no Espírito. É necessário ser batizado no Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não vai conseguir saber quem é Jesus Cristo. Só vai ouvir falar de Jesus, mas não tem referências. Não tem referências. Não tem conhecimento. É como que se fosse um mecânico que fez um curso no Senai, conhece somente pelo papel uma mecânica de um automóvel desse, mas ainda na prática não conhece. Conhece, só tem um conhecimento teórico, mas não sabe o que é mexer numa injeção eletrônica, porque nunca mexeu, nunca pôs a mão, nem abriu o capô de um carro. Ele conhece teoricamente. E aquele que estuda referente a Jesus, ele só conhece teoricamente sobre Jesus. Ele conhece as histórias de Jesus, mas não tem uma referência com Jesus. Não conheceu Jesus. E Jesus perguntou: quem vós dizeis quem eu sou? O que vocês dizem do Filho do Homem? Quem é ele? Ele dizia: o Senhor é um grande profeta. O Senhor traz o espírito de Elias. Como hoje mesmo temos aí a doutrina da reencarnação, que ensina que você leva com você um espírito de um ano passado. Então muitos diziam: você tem o espírito de Elias, de João Batista, e enfim. Aí Pedro, ele disse: Senhor, eu digo com toda clareza, o Senhor é o Filho do Deus vivo.
é o Filho de Deus. E a revelação completa é: Jesus é o Filho de Deus. É o Filho do Criador. O enviado, que foi enviado para salvar o homem e salvar a mulher. Ele é o enviado. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Hebreus 7:25, Ele é o Salvador, salva totalmente. Jesus não é qualquer pessoa, Ele é o Salvador. O livro de Hebreus está dizendo para nós, Ele é o Salvador. Vamos ler? Deixa eu marcar aqui. Sete 25 de Hebreus. Glória a Deus. Vamos ler aqui Hebreus 7:25, que diz assim a palavra de Deus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é aquele que salva completamente o homem. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. É por intermédio de Jesus que nós nos achegamos a Deus. No livro de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creram no Filho de Deus não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Ele é o Salvador daqueles. Ele pode salvar totalmente a tua alma, se você se achegar a Deus e crer no Filho de Deus. E Ele está vivendo sempre para interceder. Quem intercede pelas nossas almas é Jesus. Quem intercede por nós é Cristo. Somente Ele pode interceder por nós. Por isso que nós temos que conhecer Jesus. Não tem outro intercessor a não ser Ele. Não tem outro que interceda por nós, por você, por mim, a não ser Jesus. Ele é o intercessor. Ele é o caminho, diz a palavra de Deus. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Vamos ler mais um versículo da palavra de Deus. Ele é mestre. Mateus 7:29. E Ele também ensina com autoridade. Capítulo 7 de Mateus, e versículo 29. Ele é o mestre. Quando se trata de mestre, Ele é o único. Jesus é o único. Não existe outro além de Jesus.
E ele ensinava com muita autoridade. Ele é o único. Os ensinamentos dele causava espanto por toda a terra. Os ensinamentos de Jesus têm o poder de fazer o homem se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Aquele que pega os ensinamentos de Jesus, ele tem a possibilidade de se tornar um grande instrumento nas mãos de Deus. Nós vemos que Pedro era um simples pescador. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, um homem chucro, um homem estúpido, era Pedro. E quando ele pegou os ensinamentos de Jesus, ele se tornou um grande pregador da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que também ele recebeu uma porção dobrada do Espírito. Uma porção dobrada do Espírito, a ponto de a própria sombra de Pedro, ou seja, curar os enfermos. Pedro era um grande instrumento nas mãos de Deus, porque ele pegou os ensinamentos de Cristo. Pedro colocava as mãos sobre os enfermos eram curados em nome de Jesus. Pedro passava por meio dos doentes, a sombra de Pedro, quando tocava nos doentes, com a própria sombra dele, os enfermos eram curados. Ele recebeu muita virtude de Deus, porque ele creu. Aquele estúpido pescador, aquele homem tão ignorante, bravo, se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus. E nós não somos diferentes. Se você passar a conhecer Jesus e ter referência com Jesus, você também pode se tornar um grande instrumento nas mãos de Deus. Pode sim. Com certeza. Mas você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Somente o batismo não vai resolver a situação. Somente ser batizado nas águas não vai resolver a tua situação. Tem que nascer do Espírito. Tem que ser um novo homem, uma nova mulher. Amém? Tem que ser um novo homem. Tem que abandonar toda a concupiscência, os desejos, o pecado, e se integrar no reino de Deus. Ser integrado no reino de Deus, para ter essa experiência tão linda que Deus proporciona para os seus. O próprio Deus proporciona essas coisas tão lindas na vida do homem. Mateus capítulo 23, e versículo 8, que diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Mestre só tem um, mediador só tem um, Senhor só tem um,
Somente Jesus. Salvador só tem um. Somente um é chamado Salvador. Somente um é chamado de Mestre. Somente um. Vocês estão percebendo o tanto que as religiões estão ensinando errado? Hoje nós encontramos tantos senhores, encontramos tantos deuses que não tem nada a ver, e a Bíblia está dizendo que só tem um. Só tem um Deus e um só Senhor. Somente um Mestre. É somente um Mestre. E por que as pessoas adotam tantos deuses? Eu creio no Batista, eu creio no João, eu creio no Pedro. E a Bíblia está dizendo, amados e queridos, vós, porém, não sereis chamados mestre. Agora, que negócio é esse de adotar Pedro como um Deus? Fazer uma imagem de Pedro e começar a queimar velas para Pedro? Oferecer sacrifícios para Pedro? Agora, que negócio é esse de criar uma imagem de João e começar a oferecer sacrifícios a João? E ele está dizendo aqui que mestre é somente Jesus Cristo. Mestre somente é Jesus Cristo. Vós, porém, versículo 8 do 23 de Mateus, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Todos nós somos irmãos. Eu sou irmão de João, sou irmão de Pedro. Pedro não é o meu Senhor, Pedro não é o meu Salvador. Eu sou irmão de Maria. Maria não é minha Senhora. Eu sou irmão de Maria e ela não é a minha Senhora. Eu sou irmão de Tiago, de Paulo, e eles não são o meu Senhor. Eu não tenho que pedir nada para eles. Pedro, com toda a sua virtude, que curava os enfermos, eu não posso pedir nada para Pedro, porque Pedro não pode fazer nada para mim. João, eu não posso pedir nada para João, porque ele é somente meu irmão. A Bíblia está dizendo no versículo 8 do capítulo 23: vós, porém, não sereis chamados mestres. Jesus já falou isso para os seus apóstolos, para que hoje nós viéssemos compreender essa mania de chamar João de São João. Não, João é nosso irmão, meu querido. Pedro é nosso irmão. Paulo é nosso irmão. Não tem São Paulo, não tem São João. Não tenho que oferecer um sacrifício para João. Eu vou fazer uma fogueira para São João. Eu vou fazer uma fogueira para João.
Jesus disse que eles não são mestres, é somente nossos irmãos. Olha o tanto que as pessoas vão contra a palavra de Deus. A Bíblia diz: vós errais por não examinar as Escrituras. Aí as pessoas dizem: esses crentes ficam contra os meus santos. Esses crentes ficam falando mal dos meus santos. Mas é Jesus que disse: não, eles não são mestres. Jesus estava falando para Paulo, para João, para Pedro, para Tiago: vós não sois mestres, mas vós sois irmãos. Porque mestre só tem um. Quem é o mestre? Ei, povo de Curitiba, vós estáis errando por não examinar as Escrituras. Por isso que vocês não conseguem conhecer Jesus. Não conseguem conhecer Jesus. Estão como Nicodemos. Estudam, religiões e religiões, mas ainda não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus. Só ouvem falar de Jesus, mas não conhecem Ele. Não buscam conhecer Jesus. Jesus, Ele é como uma fonte de água. Quanto mais nós buscamos em Jesus, mais Ele se revela para nós. Jesus, Ele é uma fonte que não acaba. Quanto mais nós conhecemos Ele, mais Ele se revela para nós. Ah, povo de Curitiba, eu falo com muita convicção. A forma que eu conheço Jesus Cristo. E cada vez que eu conheço Jesus, mais e mais Ele se revela para mim. Quantas experiências já tenho com Ele? E a cada dia eu tenho novas experiências. Eu já tenho um bom conhecimento de Jesus, não por letras, não por estudos, não por teologias, mas experiências com Ele. E quanto mais eu conheço Ele, mais Ele se revela. A cada dia mais Ele está se revelando. Paz do Senhor Jesus. A cada dia Jesus se revela mais. Ele tem o prazer de se revelar para os seus. Busquem a Jesus, povo de Curitiba. Busquem Ele. Larguem as suas religiões e passem a buscar a Jesus Cristo. Ele é o mestre. Ele é o mestre de todo conhecimento. Ele é o dono de toda sabedoria. Ele é o dono da ciência. Passem a buscar Jesus Cristo. Busquem Ele com todas as suas forças. Busquem a Jesus com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. A cada dia Ele vai revelar algo novo para você. A cada dia Ele vai revelar algo novo para você.
Ele é uma fonte de água viva. Nunca acaba. Essa fonte nunca acaba, nunca seca. Não deve parar de buscar a Cristo. Não deve parar de querer fazer a vontade dEle. Tem que buscar entendimento, oração, muito jejum. Jesus Cristo se busca na oração e no jejum. Jesus Cristo não se busca com as forças da carne, mas com a força do Espírito. Jesus Cristo você busca em oração, em clamor, em petição em todo momento. Peçam para Jesus o Espírito Santo. Igreja de Curitiba, peçam para Jesus o Espírito Santo, o Consolador. Peçam para Ele. Largue as redes sociais. Abandone as redes sociais e se afirme na oração. Em lugar do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, comece a ler a Bíblia. Examine as Escrituras, porque são elas que falam de Jesus Cristo. Examine elas. Comece a orar. Comece a clamar. Se ponha em clamor. Se ponha em jejuns. Deus, Ele é Espírito. E Deus, como é Espírito, nós temos que também ser espirituais. Espirituais para poder buscar a Deus, porque Ele é Espírito. Não é de barriga cheia na churrascada que nós buscamos a Deus. Não é na glutonaria que nós buscamos a Deus. Comecem a buscar a Deus. Comecem a buscar a Deus. Curitibanos, é necessário buscar a Deus. As suas frequências na igreja, na religião, não significa buscar a Deus. As suas frequências religiosas não significa que você esteja buscando a Deus. Não, isso não significa. Jesus, Ele disse, quando orares, entra lá no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora a Deus que está em oculto, e Ele em secreto te recompensará. Deus, nós buscamos dentro do nosso quarto em oração. Deus, nós buscamos em jejuns, separando dias em jejum, saindo das concupiscências da carne. Quando você está na carne, você só pensa no pecado. Saia do pecado e comece a buscar a Deus. Abandone o pecado e busque o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome dEle enquanto Ele está perto. O homem, quando está na carne, ele só quer prazer. O homem na carne, ele quer sentir prazer.
O homem na carne, ele quer comer churrasco, beber cerveja e se prostituir. O homem, quando está na força da carne, ele só pensa no sexo. Baladas, churrasco e cerveja. É isso que o homem pensa. Por isso é necessário se entregar. Jejum e oração. Enquanto você estiver no vigor da tua carne, você só vai pensar em pecado. Não vê a hora que dá o final de semana para ir para a balada. Não vê a hora que chega o final de semana para encher a cara e curtir na balada. Força da carne, meu amigo. Saia da carne. Pare de agradar a carne. Pare de andar na concupiscência, no desejo da carne. A carne só te leva você a transgredir a Deus, a transgredir a palavra de Deus. Enquanto você estiver na carne, você não consegue conhecer Jesus assim como Ele é. Para conhecer Jesus, tem que nascer de novo. Nascer do Espírito. Para ter o Espírito Santo, tem que sair da carne. Para ter o Espírito Santo, tem que parar de seguir os desejos da carne. Está chegando aí o tempo das festas. O que essas festas promovem para o homem? A cachaça, a bebida e brigas, guerras e contendas. Guerras e contendas. O que essas festas agora de 25 de dezembro promovem? Trabalho para a polícia, viaturas, ambulância, hospitais, pessoas esfaqueadas, atiradas, muita guerra, muitas brigas. É o que essas festas promovem. Por quê? Porque um povo que está voltado na carne. A carne age de tal maneira que promove todas essas destruições. Mas se o povo buscasse o Espírito Santo, saísse do desejo da carne, você não via uma ambulância correndo para cima e para baixo. Você não via uma viatura da polícia atrás de agressores. Não via. Porque o povo estava tudo no Espírito. Se chegasse o 25 de dezembro, em vez de encher a cara de bebida e de drogas, fosse orar, fosse buscar a Deus. Era um 25 de dezembro calmo, tranquilo. O povo tudo orando, tudo buscando a Deus, sem bebidas, sem drogas. Não via um carro de polícia com sirene ligada para cima e para baixo, para prender, para nada. Por quê? Porque o povo estava orando, estavam buscando a Deus. Chegava o dia do Réveillon, 1º de janeiro, o povo também em oração e jejum. Não morria ninguém na praia, ninguém ia se banhar de mar, não morria afogado, não se embriagavam e não iam tomar banho. Os bombeiros tudo tranquilo, sem serviço. Podia dar até férias para os bombeiros, férias para a polícia militar. Não tinha ninguém esfaqueado, não tinha ninguém atirado. 24 horas então, estava vazio, não tinha ninguém. Porque o povo estava orando. O povo estava em oração. O povo estava em oração no dia 1º de janeiro.
Que silêncio que está nesse mundo. Você já imaginou uma coisa dessa? O nome do Altíssimo sendo glorificado por toda a população. Sem cachaça, sem droga, sem bebida. 25 de dezembro, o povo tudo dando glória a Deus, buscando o Senhor em oração, dando glórias ao Altíssimo, ao dono da vida. As viaturas tudo encostada, as ambulâncias tudo encostada. Eu posso imaginar assim. Eu posso imaginar assim. Sabe o que isso faz eu imaginar? Isso aqui é o sonho de Deus. O sonho de Deus é olhar para a terra e ver a população voltada para Ele. A Bíblia Sagrada diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse é o sonho de Deus. Esse é o sonho do Altíssimo. É o sonho de Deus. O Espírito Santo que habita dentro de mim, ele sonha dessa forma. Mas a humanidade não quer. A humanidade prefere a destruição. A humanidade prefere a morte do que a vida. Jesus, ele disse que o homem amou mais as trevas do que a luz. O homem ama as trevas. O homem quer as trevas. A luz eles não querem. Se quisesse a luz, o 25 de dezembro ia ser calmo. O 1º de janeiro seria calmo, tranquilo, sem nenhuma ocorrência militar, sem nenhuma ocorrência. Mas como o povo quer as trevas, como o povo ama as trevas, então tem que multiplicar nesse dia as viaturas, as ambulâncias, os plantões dentro dos hospitais para atender a grande massa humana, que com certeza vão chegar, entrar pelas portas desses pronto-socorro, ensanguentados, derramando sangue, mortos, microtérios, recebendo corpos de pessoas. Porque o homem ama as trevas. O homem não quer a luz. Jesus, ele disse: aquele que andar em mim não andará em trevas. Se você optar para a luz, livro de Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se vocês dessem crédito para a palavra de Deus, não havia ninguém machucado, só morte natural, não havia mortes prematuras, não havia jovens sendo velados, não havia jovens com apenas 18, 17 anos sendo velados.
porque estavam todos na luz. E esses dias de finados, eu estive visitando o cemitério somente para tirar uma conclusão. O que tem de jovens que já estão lá, que não quiseram a luz, deram as costas para a luz. O que tem de jovens lá que no ano de 2021 estavam como você está aí, ó. Estavam com vidas, andando dentro desses ônibus, dirigindo seus carros, pilotando suas motos. Mas agora se encontra lá, em uma sepultura. Amou as trevas, deu crédito às trevas. E povo de Curitiba, hoje você está aqui, ano de 2022, novembro de 2022, como será o teu destino 2023? Você não sabe, Deus sabe. Por isso que Ele está inspirando eu para pregar para você, para falar essas palavras, para te despertar, porque Deus sabe o ano de 2023, aonde você vai estar, aonde o teu corpo vai estar e aonde a tua alma também vai estar. E Ele exorta você hoje: procure andar na luz, que é Jesus Cristo. Procure o caminho, que é Jesus Cristo. Conheça Jesus. Conheça quem é Jesus. Não somente por curiosidade, porque alguém falou, eu conheço Jesus porque falaram para mim. Não, procure saber quem é Ele. Procure saber quem é Jesus Cristo. Porque daqui para frente só Deus sabe se você chegará o ano de 2023. Ainda falta um mês. Um mês e alguns dias para acabar o ano de 2022. A oportunidade ainda se encontra para você. Abrace a luz. Ande na luz. Ande em Cristo. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é luz. Tem aí uns espíritos aí que se denomina como luz. Não, a luz é a palavra de Deus. Tem uns espíritos que dizem, eu sou luz, para te enganar. Não tem luz nenhuma. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se tem algum espírito dizendo para você que ele é luz, ele é mentiroso. Somente Jesus Cristo, com sua palavra, é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Amém? Deus abençoe o povo de Curitiba. Deus abençoe a todos. Semana que vem estamos aqui de volta, anunciando o Evangelho. Se você estiver aí, você vai ouvir. Não sei o dia. Eu não marco o dia para estar nos terminais. Amanhã quero estar terminal do Pinheirinho.
Quinta-feira, terminal do Capão Raso. Sexta-feira, terminal do Portão. Estamos fazendo o ID de Jesus. Se você aceitar a Jesus, você é bem-aventurado. Se você não aceitar Jesus, ai da tua alma, hein? Somente Ele salva. Somente Ele é o Salvador. Ele é o Mestre. Ele é o Mestre. Não tem outro para salvar tua alma. Não tem Deus, não tem deusa, não tem Senhor, não tem Senhora. É Jesus Cristo, o Mestre e Salvador das nossas almas. Somente Ele. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ouvir aqui um louvor. Fiquem todos na paz de Cristo.